Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos ver um fenômeno típico do português brasileiro para então responder à pergunta: afinal, o português está virando uma língua pobre? Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. As línguas latinas, como o espanhol, o português e o francês, são vulgarmente conhecidas como línguas difíceis de aprender. E uma das razões mais comuns para isso é a sua variável conjugação verbal, que muda de forma para cada pessoa do discurso, como nós vemos aqui. O inglês, por outro lado, além de ser a língua franca do mundo atualmente, ela tem a fama de ser uma língua mais fácil de aprender. E isso tanto pela exposição forçada que nós temos o tempo todo à língua, além também da sua conjugação verbal, que muitas vezes, como no presente em verbos regulares, tem apenas duas formas. E, em alguns casos do passado, tem uma forma só para todas as pessoas do discurso. Não é difícil, então, imaginar por que ela parece ser mais fácil de aprender. Mas o português está empobrecendo, né? Não se falava nem tu, nem vós, agora não se fala nem mais nós. É tudo a gente faz, a gente quer, a gente fala. Essa história de empobrecimento da língua, na verdade, vai contra um princípio fundamental de todas as línguas naturais, que é a economia linguística. Isso quer dizer que a evolução das línguas ocorre por meio do uso dos seus falantes e apresenta uma tendência de simplificação. Essa simplificação pode sim reduzir algumas palavras, mas não necessariamente, porque algumas reduções podem comprometer o entendimento. Então sim, a língua busca ser mais econômica possível, mas também tendo como foco a compreensão. E uma das tendências que nós vemos atualmente no português brasileiro é a simplificação do quadro dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são as pessoas do discurso e representam o falante e o ouvinte que interagem numa situação de diálogo, ou seja, um fala e o outro recebe a fala. E essa noção de pessoa já existia no latim, e os pronomes pessoais representavam justamente essas posições de falante e ouvinte. Tudo bem, então o falante é a primeira pessoa, o eu, e o ouvinte é a segunda pessoa, o tu. Mas a terceira pessoa? Bom, o latim não tinha um pronome pessoal para a terceira pessoa, já que ela não faz parte da interação durante o diálogo. Portanto, em latim, o pronome ile representava esse elemento de fora, assim como outros pronomes demonstrativos, como aquele, esse. Mas os falantes de português brasileiro usaram a língua e, como acontece com toda a língua viva, ela mudou. Reparem que, com os 6 pronomes pessoais tradicionais, nós temos 6 formas verbais diferentes, já que há sempre uma concordância com o verbo. Mas veja como fica esse quadro com as novidades linguísticas que têm se consolidado no português brasileiro. Nós passamos de 6 formas verbais diferentes para apenas 3, como nós vimos no inglês antes, por exemplo. Agora a pergunta é: como é que nós perdemos essas formas? Começando pela segunda pessoa, nós vemos que o pronome tu foi substituído quase por completo por você. Todos nós já ouvimos alguma vez na vida a história de como essa forma saiu de vossa mercê até chegar em você. Mas essas formas de tratamento, como vossa mercê, vossa excelência, não são da segunda pessoa. Elas são, na verdade, da terceira. Por questões históricas que demorariam muito para explicar agora, nós passamos então a usar essas formas de tratamento da terceira pessoa como se fossem da segunda, quando a pessoa com quem se falava, claro, era muito importante socialmente, como reis, rainhas e atualmente juízes. Depois, essa forma começou a se popularizar e virou parte da fala cotidiana. Teoricamente, se usamos o você como segunda pessoa, ou seja, a pessoa com quem se fala numa conversa, deveria ficar então você falas, por exemplo, já que a concordância ficaria na segunda pessoa, como tu falas. Mas, por conta do seu sentido original de terceira pessoa, nós mantemos a concordância de você como se ainda fosse aquela forma de tratamento, ou seja, na terceira pessoa mesmo. Portanto, assim como Vossa Excelência fala muito, dizemos você fala muito. Se a forma você substituiu a forma antiga da segunda pessoa do singular, a sua forma no plural, vocês, também substituiu a segunda pessoa do plural. Ou seja, ao invés de dizer vós falais muito, temos vocês falam muito. E aqui temos os mesmos motivos de antes. Se você está na terceira pessoa e é conjugado como se fosse ele, ela, então vocês, que está no plural, também vai ser conjugado como a terceira pessoa do plural, eles e elas, diferentemente de vós, que era da segunda pessoa do plural. Mas não é verdade que o tu desapareceu completamente do português brasileiro. A diferença é que agora ele é conjugado como se fosse você, ou seja, na terceira pessoa.
e basta ouvir um pouco do sotaque carioca para perceber esse fenômeno. O pronome pessoal nós também não escapou dessas mudanças e foi substituído em muitos casos por a gente. Agora, o curioso é que a gente não é nem um pronome de tratamento como era o você de vossa mercê. Essa expressão, originalmente, fazia referência a um grupo de pessoas, como um povo ou uma comunidade, mas que ao longo do tempo começou a também incluir a pessoa que fala, o eu, virando então uma forma equivalente a nós. Como a gente tinha um sentido de aquele grupo de pessoas, a sua concordância verbal era feita como se fosse ele, ou seja, na terceira pessoa do singular. Mesmo quando ele passou a substituir o pronome nós, que é plural, a sua concordância se manteve no singular, já que o sentido de plural está contido na sua ideia de coletividade. Mas às vezes nós escutamos alguma coisa como a gente falamos, e isso acontece justamente porque estamos usando uma forma da terceira pessoa do singular, que é o a gente, para substituir uma forma da segunda do plural, que é nós. Então, nós fazemos a concordância, algumas vezes, com a ideia de segunda pessoa do plural, mesmo usando a gente. Mas espera, você não tinha falado que a língua tenta ser sempre econômica? O pronome nós é menor que a expressão a gente, então essa troca não faz sentido. E é justamente essa a questão da economia linguística. Não se trata sempre de diminuir palavras. Nesse caso, ainda que separadamente nós seja menor que a gente, isso não acontece quando elas estão numa frase, como por exemplo, nós falamos e a gente fala, ou até mesmo dentro de nós mesmos e dentro da gente. O uso de a gente facilita a oralidade, já que essa expressão ela reduz a frase, os sons produzidos e até o complemento, simplificando, portanto, a articulação oral na hora de falar a frase. Então isso significa que nós vamos deixar de usar o pronome nós? Não é muito fácil fazer previsões sobre mudanças linguísticas, porque a gente nunca sabe se elas vão realmente substituir as formas antigas de vez. Mas essa oposição entre a gente e nós é muito mais complementar do que excludente. Para começar aqui, a gente tem vários usos possíveis para além de nós. Em muitos casos, essa expressão é usada em lugar de eu, mas particularmente quando a pessoa que fala, o eu, não está muito convicta. Imaginem que alguém me pergunta como eu estou me sentindo durante um momento difícil. A minha resposta poderia ser, por exemplo, sabe como é? A gente vai levando. A pergunta é claramente direcionada ao eu, mas a resposta, pouco convicta, se afasta dessa pessoalidade do eu. Também temos casos em que você e a gente são usados da mesma forma para passar uma ideia de impessoalidade na frase. Voltando àquele exemplo anterior, em que a pessoa pergunta como eu estou me sentindo num momento difícil, uma resposta poderia ser também, sabe como é? Chega um momento em que você não sabe mais o que fazer. Aqui, você também poderia ser substituído por a gente, ia dar a mesma ideia, porque a impessoalidade é causada pela generalização de um sentimento comum entre as pessoas. E essa ideia de dar menos ênfase ao eu também aparece em frases que dão a ideia de uma humildade, por exemplo, ao receber o elogio, dizer, a gente faz o que pode. Portanto, em situações de relatos pessoais, bem íntimos, ou por exemplo de afirmações com muita certeza, a preferência do uso vai ser o de nós, porque parece incluir mais fortemente o eu nesse conjunto. Agora, essas duas formas, a gente e nós, atuam de forma complementar, já que há limitações para o uso de a gente, uma vez que a terceira pessoa ficou completamente sobrecarregada, já que ela inclui tanto ele, ela, como você e a gente. Por exemplo, nos casos em que o sujeito não está explícito ali na frase, o seu sentido fica um pouco ilimitado e incompleto, muito diferente do que aconteceria se nós usássemos o nós. Se eu disser fomos à festa, apesar de nós não estar ali explícito na frase, nós conseguimos saber a que se refere rapidamente. Mas se eu fizer essa mesma frase sem um pronome explícito, mas conjugando o verbo na terceira pessoa do singular, já ficaria impossível de interpretar o seu sentido sem um contexto muito claro e ainda assim poderia gerar algumas dúvidas, já que nessa conjugação verbal nós podemos fazer referência tanto a ele, ela, você e a gente. Podemos concluir então, temos de deixar a expressão a gente explícita na frase, já que o verbo conjugado na terceira do singular não completa seu sentido. E essa regra de uso, que é intuitiva para todos os falantes de português brasileiro nativo, ela é muito bem simplificada na música Toda a Forma de Amor, do artista Lulu Santos. Reparem que nos dois primeiros versos, Lulu deixa explícito a expressão a gente e o verbo conjugado na terceira do singular. Agora, no último verso, por questões de métrica ou até de estilo, ele decide deixar oculto o sujeito.
e, portanto, usa a conjugação referente a nós, mas sem deixar explícito o pronome. Nós não desejamos mal a quase ninguém. Nessa segunda parte, o segundo verso não tem o agente explícito, apesar do verbo estar na terceira do singular. Mas nós sabemos que é agente, o sujeito, porque na frase anterior já tinha deixado explícito esse agente. E aí, como elas são unidas por e, dá para entender que são os verbos referentes ao mesmo sujeito. Mas logo em seguida, Lulu deixa oculta a forma nós, de novo, mas mantém a conjugação referente a esse pronome. Consideramos justa. Reparem que, de uma forma até inconsciente, ele não usou a terceira do singular, porque aqui começaria a dificultar um pouco a interpretação do sentido. Por exemplo, considera justa toda forma de amor. Quem considera justa? Ele? Ela? Você? A gente? Portanto, não. O português brasileiro não está empobrecendo só porque reduziu o seu quadro de pronomes pessoais e, por consequência, reduziu o número de conjugações verbais. Isso simplesmente mostra como os falantes criam mecanismos alternativos de uso da fala que respeitam uma gramática muito mais coerente, a que está na sua cabeça. É como afirmou Saussure, pioneiro da linguística. A língua é um bem social, pois ela é inacabada e ainda está em construção. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para os próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima!